Bom dia, comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Vivi, bom dia, bem-vinda. Iô, bom dia, bem-vinda. Sabrina, bom dia, bem-vinda. Bom, minha gente, vamos lá descobrir qual será o nosso baralho de hoje. Qual deles vem abrir a semana, não é? Oi! Vamos ver. Vamos pedir ao universo. Ai, que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa segunda-feira, dia 2 de março de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Vamos ver. Marlu, bom dia, bem-vinda. No 10 de paus, o antigo tarô italiano. Que bom, faz tempo que ele não vem. É lindo esse. É um tarô estilo marselhês, editora Los Carabel. É um tarô completo, né? Com todos os arcanos maiores e menores. Deixa eu abrir aqui. Aí ele tem umas cartas aqui que são de capas. Atrás tem esse livrinho. Não sei se foi essa última. Essa eu peguei outro dia pra... Não saiu aqueles 8, aqueles 7, né? Não me lembro se saiu um 7 de espada, mas era pra mostrar a diferença lá, comparar. Foi por isso que eu peguei, pra comparar com o tarô de Marsella mesmo, esse outro que eu tenho. Bom dia, Krika, bem-vinda. E o verso dele é esse. Aí as figuras são bem lindas, né? Todas as cartas dele são muito bonitas, muito adornadas, muito interessantes. Essa lua aqui, se lembram? Parece um olho, isso aqui, interessante que esse tipo de coisa aqui, ó. Agora me veio, lembrei, olha aqui, né? Aqui a lua fica parecendo um olho, né? Ó, ela tá dentro, no meio, aqui fica perfeito, né? Porque é uma elipse perfeita. Aqui nessa do rato que veio sábado, a pupila, vamos dizer, a lua sendo a pupila, o olho é um olho um pouco diferente, né? Mas dá para mim essa sensação dessa lua funcionando como um aspecto da intuição da gente, da consciência da gente, de um jeito assim bem da nossa sensibilidade, né? Que percebe através das nuvens, através das coisas, né? Então eu não sei vocês, mas
de ontem para hoje, o que que eu sinto? A mente minha, a parte mesmo lógica, prática, ela tá bem atrapalhadinha, assim. Então, por exemplo, eu aqui, a hora que eu fui abrir aqui a live, eu ficava assim, o que que tem que mesmo que fazer? Porque sempre eu tenho um procedimento, né? Eu silencio, ponho não perturbar, daí eu já pego o textinho da legenda, deixo tudo engatilhado, são coisas bem naturais que eu faço diariamente. Mas hoje tava difícil, o que que é mesmo para fazer? Então tem um pouco de uma confusão, né? Claro, gente, o Mercúrio retrógrado em Peixes e a Lua hoje em Virgem, amanhã o eclipse em Virgem. Então o Virgem é o signo cujo Mercúrio é o regente, é o signo da ordem, da lógica, todo prático, né? E o Peixes é o oposto, né? Ele é sensitivo, ele é sensibilidade, né? Então, naturalmente, eu entendo assim, não é um dia, né, esse momento, esse dia hoje, é confuso, entende? Pra mente botar em ordem, do jeito que ela tá acostumada, toda certinha, não sei o quê, né? Chegou a Carmen, bom dia, bem-vinda. E chegou a Isabel Jesus, bom dia, bem-vinda. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você não vai acessar outros tipos de sabedoria e consciência, né? Então eu estou achando assim bem interessante, porque o que está faltando de senso lógico e prático está sobrando de intuição. Então no fim as coisas dão certo e funcionam. Então eu acho assim, o segredo é a gente soltar mesmo a necessidade do controle da mente, de detalhe, desse tipo de coisa, sabe? Mas claro, isso já tô falando antes de vir carta, ó, pra vocês verem. Então, tem que flexibilizar essa coisa dos procedimentos, das regras, entendeu? Porque se você ficar muito rígida nisso, não vai dar certo. Tem uma intuição muito forte, tem uma fala intuitiva, tem uma sabedoria intuitiva que tá transbordante. Olha o Caio chegando, bom dia, bem-vindo. Então vamos lá. Vamos pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta desse baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências da nossa segunda-feira, dia 2 de março de 2026, nos trazendo as intuições, as palavras de caminho de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esse conhecimento sempre em favor da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, Lene Blue! Bem-vinda, amada! Bom dia, flores do dia! Boa semana a nós! Boa semana, querida! Ó, a Thaís! Bom dia, Thaís! Bem-vinda! Vamos lá! O Eremita, arcano 9. Vocês lembram tanto de 9 semana passada, gente? Semana
semana passada a gente abriu com o 9. Era o 18, era o cachorro. Não, era esse cachorro aqui. Ó. Daí teve o 9 de ouro. E depois teve o 27. Né? A ilha, que faz 9. Aqui o Eremita Arcano 9 é um dos que eu mais gosto, esse aqui. Ele é muito legal, tá? Ó, e o 9 aparece aqui 4 vezes, né? 5 com essa, em número romano, né? Em número romano aparece 2 e em número algarismo normal, que não é, que é normal para nós, aparece. Ó, e vocês estão vendo que essa coisa toda de ficar contando, pegando, é atrapalhado, né? A sabedoria do eremita, ela vem lá de dentro, a luz dele que ilumina vem lá da própria experiência do corpo, não passa por essa consciência mental, imediata, racional, né? Olha a Thaís falando, eu tive um sonho de Olokun e Oxum, muito vívido, achei que ia vir uma energia feminina de águas, o oposto. Então, mas o oposto mais ou menos. Tem águas no trânsito. Ontem nós tivemos essa daqui, ó. Quem tá vindo antes, ó, gente? Quem vai sentar, ó? Para quem que ela tá dando a cadeirinha, né? Quem ela recebeu e quem ela assistiu, tá? O eremita, é óbvio, é uma figura representada como o eremita, como um masculino. Ele traz a bengala, tal, ele é um velho, né? Mas transcende muito, é das mais transcendentes, né? Essa questão de polaridade, porque já tá num grau, né, de experiência, né? Que já tá realmente transcendendo esse tipo de definição, tá? Vejam as cores, eu gosto muito deste, porque ele traz a força da terra de uma forma muito, né, muito importante, né? Os trajes, ele tem uma bata, né, que é bege, assim, e essa capa dele é marrom, zona, né? A cor da terra mesmo, né? A lamparina com o fogo. Então aqui a gente tem, mas o predomínio, as barbas brancas, né? A energia da terra predomina muito aqui, né? E o fogo em segundo lugar, tá? A água tava bastante na figura feminina aqui, a água tá, porque o sol tá em peixes, né, tem Júpiter, por exemplo, em câncer, né, então tem uma série de planetas ativando signos de água, então a parte emocional, a parte do sentimento. Semana passada a gente tinha um 10 de copas, se lembram? Teve toda aquela chuva, então a força das águas teve essa com o mar, né? Então a força das águas, sem dúvida, tá muito colocada, tá muito importante, né? Mas vindo o eremita é muito legal, né? Ó, mais uma vez a gente aqui recebendo uma mensagem de proteção, de sabedoria, né? Uma mensagem que realmente nos deixa mais tranquilas, né? E o que a gente precisa acionar, né, dentro de nós é esse mestre interior, né? Obviamente que ele é uma figura, olha como ele olha, né? Ele olha bem firme, ele olha bem direto, né, para nós. Então ele fala sempre, o eremita, de autonomia, né? De autossuficiência, né? De sabedoria interior, é uma sabedoria que vem de dentro e ela decorre da experiência de vida. A sabedoria do eremita não é relacionada aos seus cursos, formações, aquilo que ele estudou, é aquilo que ele viveu, tá? Então ele já tem uma sabedoria agregada em si mesmo, né? Que vem do próprio corpo, né, que permite a ele iluminar, acender o fogo dessa lamparina, iluminar os passos, porque vejam, essa lamparina, ela não tem
luz para iluminar uma grande área. Ela é alguma coisa que ele carrega que vai iluminando só o próximo passo dele, né? Então o conselho aqui é para que a gente esteja presente para nós no agora, né? Que a gente evite nesse momento ficar pensando e tentando projetar as coisas para um longo prazo, para um médio prazo. Essa carta sugere hoje para a gente viver o hoje e no máximo projetar o amanhã, iluminar o passo hoje, né? Então, foco no agora, no hoje, neste momento, né? Desapego em relação ao passado, né? E em relação ao futuro, tá? É importante a presença, né? No agora, os pés, vejam os pezões dele, os 2 pezões dele no chão, tá? Não tá nem com um pé levantado, os 2 pezões, né? Então é muito importante nesse momento aonde temos energias extremamente mexendo, então pode estar confuso, eu sinto no ar, né? Essa coisa um pouco tal, quando eu vou pensar esfera da mente assim, nossa, é bem difícil o foco, é bem difícil qualquer coisa. No entanto, eu percebo que se eu fico, eu deixo pra lá e vou dando corpo, a coisa vai acontecendo super bem, até me surpreendo, né? Então o esforço aqui não é mental, percebam isso, né? Deixa essa mente, porque ela não está no seu melhor, tá? Então vem pro corpo, né? Tateia o chão, né? Ilumina o passo de agora, tá? É uma carta que nos pede essa escuta interna, nos pede essa amizade, intimidade com o silêncio, tá? Porque o externo pode estar ruidoso, né? Então, o silêncio, né? A própria energia, a própria voz, a própria necessidade, né? O recolher-se, né? Porque se usa um manto, né? Porque caminha só, né? Então o eremita sempre é uma figura que vai remeter a essa solitude, tá? É muito importante a introspecção, né? A conexão, o tempo que você tiver, e talvez dar mais tempo, talvez, né? Hoje e na semana, afinal de contas, está abrindo uma semana para esses momentos sozinho, introspecção, auto escuta, né? Autoconexão, sabe? E deixar a cabeça, a mente, esse aspecto todo plano, né? Deixa isso bem frouxinho, bem tranquilo, solta, não fica segurando, tentando, né? Ter precisão, tá? Ter essa rédea, esse controle. Toda a sabedoria vai fluir, mas a gente precisa dar corpo ao suceder, né? Olha o corpo, né? Olha o corpo, o peso que o corpo tem na carta. O corpo da figura, com todas as suas vestes e tal, olha como ele ocupa o espaço quase que inteiro, né, da carta, de baixo a cima e quase que de um lado para o outro, né? Então, ele é corpulento, esse eremita, né? Ele tem esses mantos, ele tem esses panos, os pés grandes, os 2 inteiros no chão, né? E ainda a bengala, mais um elemento, fica como uma terceira perna, né? Um tridente, né? E a lamparina, né? Então, assim, a força, né, de presença para o corpo no momento, né? A confiança, né, na sua capacidade, né, de saber o que fazer. A confiança no seu corpo, na sabedoria que o teu corpo pode expressar, né? A sabedoria que o seu corpo mesmo vai te comunicar e que vai trazer a luz que você precisa para iluminar esse passo agora, esse momento de agora, tá?
E agora, de uma forma interessante também, ele está a caminho, né? Então você vê, ele está em pé, ele não está sentado, embora ontem, talvez ele ficou aqui, né? Ó, já tá mostrando assim. Essa moça ontem recebeu a visita dele, ele ficou, ela ofereceu um lugar, ele ficou ali um tempo e hoje ele já tá saindo, ele pernoitou provavelmente, né, aqui. Agora hoje ele já sai, né, vai cuidar da vida, vai peregrinar, vai para os caminhos dele aí, né? Então, existe a coisa de continuamos indo, né? Continuamos caminhando, mas desacelerado, sem zero pressa, muita presença, o plano, o detalhe, o específico, essa coisa mental, racional, deixamos mais largo, mais solto e confiamos que o próprio corpo vai saber o caminho e a sabedoria vai chegando, né? Olha, Leni, juro que preciso de um sim, não. Ela é sim, ele é sim, tá? Ele é sim, ele é uma carta positiva, tá, Leni? De um sim, não. Dia de reunião com a orientadora para finalmente entregar a qualificação. Help e pergunta. O help com interrogação. Adorei. Leni, é um sim, tá? Só que é preciso tempo, é preciso paciência, é preciso caminhar com o que é possível no agora. Pode ser que seja difícil antever muitas coisas, né? Mas sem dúvida que existe toda uma força na direção do futuro. Ele tá caminhando para frente, é um arcano 9, ele tá encerrando, ele tá deixando uma fase e tá avançando para uma nova, né, gente? Então, assim, a gente sabe, o Saturno e o Netuno estão em Áries, já estão lá no comecinho, nos primeiros graus, né? Então, o movimento é para frente, essa também tá voltada para frente, ó. Tá todo mundo voltado para frente, embora ela inclina a cabecinha um pouquinho para trás e ele olha, ó, ele olha pro agora. Ele nos olha, o corpo dele tá indo, mas ele tá olhando pra gente aqui agora, tá? E a lamparinazinha dele ilumina esse passo aqui, esse próximo passinho, tá? Então, hoje não é favorável pra gente ficar estabelecendo coisas com muita precisão e rigor para um tempo muito grande. Tá? É a nossa preocupação hoje, amanhã, os próximos dias. Os tempos é para planos curtos, é para coisas rápidas, no agora, a presença e confiança de que tudo tá indo, tudo tá caminhando, por menos que a mente consiga, nesse momento, enxergar ou raciocinar, sabe? Definir, estabelecer controle. Então, assim. E essa coisa também de ir devagar, sabe? Também para proteger, para preservar o corpo, para preservar a saúde, não é? Afinal de contas, amanhã temos um eclipse em Virgem, um eclipse lunar em Virgem. É um signo que está ligado à saúde física, né? Então é um momento realmente da gente ir bem devagar, sabe? Um passo depois do outro, mas com convicção, porque toda a energia está indo, caminhando adiante, tá? Então, é de muita proteção esse arcano, né? É excelente pra gente abrir uma semana como essa, porque, ou bem, essa força estará disponível dentro de nós, tá? E se não estiver disponível a partir de nós, estará de alguma maneira disponível a nós por pessoas com quem a gente vai interagir, né? Ou ainda por forças espirituais, certo? Então, é uma confiança de que tudo que nós precisamos neste momento virá a nós, estará disponível com facilidade. Agora, é nossa tarefa também estar calmos, dar tempo e dar silêncio suficiente para ouvir a orientação que estará disponível e que virá muito através do nosso corpo, da nossa corporalidade, através da nossa intuição. Aqui a sabedoria não está vindo, né, por meio da mente racional. A sabedoria está vindo de um lugar profundo de experiência, né?
que é corporal, que é intuitivo, emocional, instintivo, a energia do fogo, né? Então, espírito, né? É esse processo mesmo de calma, vamos devagarzinho, uma coisa de cada vez, muito importante isso hoje também, tá? Evita ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Concentra no agora, no que tá fazendo aqui. Daqui a pouco que você terminou essa tarefa, você vai para a próxima, né? Vai fazendo as coisas devagar, tá? E uma coisa de cada vez. Ó, a bengala, a mão, ele tá todo concentrado, os dois pés, tá tudo concentrado neste momento, neste passo, depois o outro, tá? O olho no presente, embora o corpo esteja caminhando para frente, tá? Então, é essa sabedoria mesmo, né, de estar presente para o momento, evitando ruído, evitando ficar disperso, né, na energia da mente que pode estar bastante confusa, ou, né, com dificuldade de foco, com dificuldade de memória, né, a memória específica de detalhes, de dados. Né? Aqui o foco precisa ser naquilo que é o essencial, naquilo que é o mais básico, né? Na saúde, né? No bem-estar, né? E se for assim, a gente vai ter todas as condições, né? Para prosseguir e de uma forma muito inteira, muito íntegra, né? Muito digna, muito protegida, muito saudável, respeitado, uma figura de grande respeito, o eremita, tá? Olha a Marlu dizendo, como essa carta me deixa feliz. Me deixa muito feliz também. A Sabrina falando, eu tô um pouco melhor hoje, porém sinto a vontade de resguardo de energias alheias. Com certeza, eu também sinto hoje, muito. Tô sentindo bastante. De ontem para hoje aumentou essa necessidade em mim, tá? Não tenha dúvida, Sabrina, de que é importante, se for possível, né? Agora, se não for possível, também sempre existem estratégias pra gente, né? Se eu não tenho como, se eu tenho que estar em interação com muita gente, eu posso dar umas escapadas para respirar sozinha, né? Eu posso procurar manter a minha atenção maior pro lado de dentro, né? Enfim, é nesse sentido, tá? Sem dúvida. E confiança também na proteção espiritual, né? Então, possivelmente, se você não tem muito o que fazer, se tem que estar entre muitos, pode ser que a providência providencie o que você precisa, entende, Sabrina? Eu acho é um momento de grande confiança na providência divina, sabe, gente? A confiança na proteção, né? Que é a coisa que as nossas cartas têm muito sinalizado para nós. Tem coisas que a gente não consegue, que não dá pra gente providenciar, mas há a providência, entende? Então confia nisso, tá? A presença do eremita abrindo semana também sinaliza a força ancestral, né? Os ancestrais, a ancestralidade, os velhos das nossas linhagens, né? Trazendo maturidade, né, para nós, pra gente conseguir lidar com o momento, certo? Então, confiemos, gente, tá? É uma figura extremamente benéfica essa, né? Abrindo uma semana como essa, né? Um dia antes de um eclipse lunar, né? Então, é tudo de bom para nós, tá? Essa figura hoje. Mais uma vez, as cartas mostrando, né? A força e o vigor, né? Da nossa proteção e também da nossa própria sabedoria, da nossa própria capacidade, né? De levar esses tempos da melhor maneira, né? Angélica chegou aqui. Bom dia, Angélica. Eu não tinha acenado para ela. Gratidão também, Sabrina. Devagar e sempre, gente, é o lema, tá? Aqui é devagar e sempre, né? Pode confiar,
tá? Tem algo de muito, esse sempre, tem algo de uma longevidade aqui, né? Obviamente, né? O eremita, né? O cara chegou ali num momento assim, né? Ele tem grande experiência, ele tem grande tempo de vida, né? Então, as coisas que vêm dessa figura são coisas curtidas no tempo, né? São coisas que têm grande valor, grande validade para nós, para as nossas profundezas mesmo, né? Uma força de grande proteção da vida, né? De grande sabedoria, de grande integração, né? Da saúde, né? Física, emocional, mental, espiritual, tá? Então, com paciência, devagar e sempre, a gente vai aonde a gente tem que ir, tá bom? E responde sim, tá? Então, é isso, meus amores. A Thaís dizendo, Okun, como profundeza do mar. Traz isso de segredos de profundidade, que legal. Nossa, então você encontrou, né, Thaís? E uma coisa que agora você, com isso, me fez lembrar, entre água e fogo, né? Às vezes a gente entende que água e fogo são elementos impossíveis, né, de convivência, né? Mas eu tô lembrando aqui que outro dia mesmo, faz poucos dias, foi essa semana que passou, apareceu aqueles documentários, aqueles programas tipo Planeta Terra, que mostra a natureza, não sei o que. Um dia desses aí eu assisti um mostrando os vulcões do fundo do mar. Tem uns lugares lá, as fossas dos fundos do oceano, onde existe vulcão, né? E dava para ver, as filmagens eram dentro da água, dava para ver as chamas, o vigor daquele fogo que vem de dentro do planeta e, né, e fazendo como se fossem erupções, né, dentro do fundo do mar, entendeu? Então, gente, lá no fundo mais profundo do oceano, aguado, está a chama da vida, né? Assim como no fundo, no núcleo de um fogo enorme, tem a água da vida, tá? Então, os opostos sempre possuem no seu núcleo, né, a outra parte. O Yin Yang nos lembra disso, tá? A Krika dizendo, esse fim de semana encerrei um ciclo de trabalho. Foram emoções pesadas, meu corpo me mostrou... Meu corpo me mostrou que a energia que estava parando não me pertencia e que eu não deveria carregá-la. Senti um amadurecimento. Olha só as palavras da Krika. Olha a Krika, gente. Senti um amadurecimento espiritual tão forte, latente, que me deixou feliz apesar dos acontecimentos. E as carnes... Não, acho que ela quis dizer as cartas dessa semana já me mostrava tudo. Muito interessante. Gratidão, Amira, pelas leituras diárias. De nada, amiga. De nada, amiga. Eremitemo-nos, gente. Nossa, tudo a ver, Cris, que você está falando, né? Sendo um arcano 9 também. É um arcano de finalizações, né? De deixar para trás, do desapego. Carregando somente o próprio corpo, aquilo que é o essencial. Ele não traz nem bagagem igual o louco que tem um cajado com aquela malinha. Esse aqui nem tem, tá? Ele só tem a lamparina e toda a experiência que transborda dele, né? E toda essa corpulência dele, né? Essa terra, né? É uma acumulação mesmo de tempo de vida, né? Então é isso, amores, confiemos bastante, estejamos tranquilos, estejamos em paz,
Fiquemos com Deus, fiquemos bem. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me mande mensagem que eu estou à disposição. Amanhã é terça, o eclipse amanhã é às 8h37, o eclipse lunar é de manhã. Então eu acho que enquanto a gente estiver aqui na carta do dia, ele vai estar acontecendo, tá? Então nós estaremos juntas aqui neste momento importante, tá bom? Confiança. Ai, outra coisa importante, mais uma informação. Olha essa cabeça como tá, né, gente? Mas olha também como a sabedoria flui. O que tem que fluir chega. Eu ontem vi algo muito interessante e importante. Que o documentário que eu tava vendo, eu sou a rainha dos documentários, no YouTube, um documentário de viagem sobre a cidade de Istambul, na Turquia, né? Uma viagem de um casal lá nessa cidade. Daí eles falaram, sabe o que, gente? Que o eclipse lunar para os otomanos, que são os turcos antigos do Império Otomano, que são islâmicos, né? É sorte. Só no mundo ocidental que os eclipses são vistos dessa forma trágica e tal, entende? Como que apaga, é como se fosse apagando Deus, apagando o divino. Para os otomanos, né, para essas populações do Oriente, com essa base islâmica, tá? O eclipse lunar e o solar também são vistos como grande sorte. Tá? E aí mostrava, eles estavam falando de uma batalha que foi vencida pelos otomanos, e que eles souberam que eles iam vencer, justamente a tomada de Constantinopla, que é Istambul, né? Depois de muitos anos de batalha tal, era um momento já os exércitos já cansados dos dois lados, mas eles souberam que eles iam conseguir, justamente porque naquela noite houve um eclipse da lua cheia, um eclipse lunar. Quando eles viram que era uma noite de eclipse, eles se animaram. No dia seguinte eles foram lá e conquistaram de vez. Entende, pessoal? Então, confiemos, né? Que diferente do que diz a maioria do mundo aí, que pode estar esse medo, essa apreensão sobre essa data, sobre esse evento, né? Há povos que acham o contrário, né? Então ele pode ser um aspecto de grande valia, de grande sorte, de grande bênção, tá? Confiemos, certo? É isso. Vixe Maria, disse a Sabrina. Um beijo, minha gente. Fica com Deus, fica em paz. Um ótimo dia. Amanhã estamos juntos por aqui às 9h09, tá bom? 9h17, 9h13, por aí, tá bom? Beijo, gratidão, tchauzinho.